Olá, nossa conversa hoje no Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, com o ator Mário Neto. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de retornar aqui, depois de um tempo, para a gente bater um papo legal aí. Obrigado. Antes da gente falar da sua carreira artística, vamos falar um pouco da sua trajetória. Você é nascido em São José, né? Isso, nasci em São José, mas foi assim, foi nascer em São José e vir para Jacareí, foi. Mas tenho, como é que fala, a identidade joseense. Mas nascido e criado aqui. A trajetória, estou no palco desde 96, já tem um tempo já. Mas começou numa brincadeira e o negócio começou a ficar sério mesmo, profissional, de 2012 para cá. E aí deslanchou com o teatro, com a arte em si. E nessa daí já tem um tempão de estrada. Os seus pais são do Jacareí também, não? A minha mãe de Paraibuna, o meu pai é aqui de Jacareí. E vocês moravam em que bairro? Quando você nasceu e veio para cá? Na verdade, essa transição é da infância para adolescência, fica entre Pagador Andrade e Bandeira Branca. Até os 20 anos, mais ou menos, eu fiquei no Bandeira e depois vim para a região central aqui de Jacareí, onde eu moro até hoje. Mas foi essa parte da infância no Pagador, em alguns momentos com os meus avós, e depois para esse bairro aqui, né? Você tem irmãos? Não, filho único. Filho único? Filho único. E o que você lembra dessa sua infância no Pagador Andrade? Como é que era esse bairro? Que eu imagino que era um bairro mais afastado, né? O que você tem de lembrança? Eu sou uma criança criada em roça. Então, tive toda essa vivência. Morava com... Era um sítio, então tinha essa vivência diária com primos. Então a recordação que eu tenho era essa coisa mesmo, assim, de brincar com terra, correr dos frangos, e enfim, pegar passarinho, eram umas coisas bem, pé sabe? No chão, né? Bem pé no chão mesmo. Hoje ainda segue essa, como é que fala? Essa tradição, mas com os meus primos mais novos, assim, sabe? Mas a saudade fica. E quando mudamos aqui para o Bandeira Branca, e aí já foi naquela fase de transição de ir para a escola, e daí são essas memórias também saudosas, né? Que hoje, sendo professor, eu falo para os meus alunos também. Aproveitem muito essa fase, porque passa tão rápido. Lá na frente você vai sentir saudade disso, né? E quando é criança a gente pensa, tudo é para sempre, né? Nunca vai mudar. Tudo é para sempre. Ir para a escola de van, na época era perua, né? Que faz um tempo já. Andar de ônibus, aquela coisa de ir sozinho para a escola, ir e vir. Então essas coisas marcaram, assim, né? Os seus pais, eles trabalharam também na zona rural? Não. Meus pais não trabalharam, mas os meus avós, sim, sempre, né? A minha mãe, o meu pai trabalhava em indústria, a minha mãe também teve outra trajetória também, mas ninguém na roça. A roça foi só os avós mesmo. Você falou que essa sua iniciação nas artes começa meio que de brincadeira. Como é que isso aconteceu? Nesse processo para chegar até aqui, eu fiquei pensando, porque geralmente as pessoas perguntam, né? Como que começou? Qual era o seu sonho? Quando a gente pergunta para a criança, é aquele, quando eu crescer eu quero ser médico, engenheiro. E eu nunca pensei em ser artista, nunca. Mas das duas partes da minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, eu sempre fui aquele que brincava, que dançava, que, sabe, tem um destaque diferente, assim. Você respondia o que quando perguntavam, quando você era criança, o que você quer ser quando crescer? Eu lembro muito de responder que eu queria ser padre. Padre? Padre. Mas não deu certo. E aí foi num convite, eu fazia catequese. E aí essas festinhas de igreja, a minha catequista teve uma ideia de, vamos fazer uma festa, a gente pode fazer dublagem, umas coisas assim e tal. E aí veio um start de fazer uma dublagem de Sandy Júnior. Eu e uma amiga minha. E nessa aí, a gente dançou em cima de caminhão, sabe aquelas coisas assim bem? E aí a gente fez uma apresentação que foi muito legal. E tinha um olheiro, um cara lá que representava uma loja aqui em Jacareí. E terminou a apresentação, ele foi falar com os nossos pais se tinha algum interesse de trabalharmos com eles para fazer divulgação da loja. Numa caravana que tinha aqui na cidade. E aí o pessoal gostou, assim, o cachezão era muito legal, era tipo R$10, assim. 5 pra mim, 5 pra ela, a gente ganhava muito dinheiro. E aí a gente começou a rodar aqui na região mesmo. Então ia a caravana
E aí a galera, era Sandy Júnior, Xuxa, Paquita, e aí a gente começou a ganhar, eu comecei a ganhar gosto pelo palco, plateia. Daí veio uma vontade de ser cantor. Falei, ai que legal ter luz, ter show, ter banda, também não sem sucesso. Mas a parte do atuário nunca passou pela minha cabeça. Hoje eu falo, eu dou risada disso, mas eu não era um aluno bom em língua portuguesa, por exemplo, de ler, de fazer redação, de criar. E o mundo, né, deu voltas e acabou virando todo o contexto. Mas era uma criança desinibida, por exemplo? Eu sempre fui. É? Sempre fui. E aí o tempo passou, a gente vai entrando na adolescência, aí você vai virando piada, né? Porque, nossa, até quando vai ser júnior, né? E aí parei, daí comecei como é que fala? Foi um encontro do primeiro trabalho, então você começa a trabalhar a cabeça muda. E aí um amigo da minha mãe me convidou para fazer aniversário infantil com ele, festa de aniversário e tal, e ele tinha uma dupla de palhaço. Vamos fazer palhaço comigo? Vamos, tal. Eu achei muito legal isso. Então fazia toda a parte de recreação, todo aquele negócio e tal. E aí o negócio foi, né, a responsabilidade foi aumentando, aí tive que trabalhar de verdade mesmo, carteira assinada e tal, porque até então eu era adolescente, então não tinha, né, aquela obrigação toda. E em 2012, uma conhecida do meu avô, ela falou assim, vai ter uma oficina de palhaçaria na Fundação Cultural. Por que você não se inscreve? Acho que você leva jeito pra isso, mas eu só pensei, nossa, palhaço, nada a ver e tal. E eu fiz a minha inscrição e fui. Na época foi o Guarana Ramos e a Ana Paula que deram oficina pra gente. E ali eu me descobri como artista. Foi a melhor experiência da minha vida. Foram 3 anos de formação de palhaçaria. E nesse período apareceu um convite para uma festa junina, que eu sempre fiz festa junina. Meu avô sempre sempre fez, quer dizer, festa junina. E eu sempre brincava com casamento caipira e tal. Então tinha essa raiz ali, né? Falei, eu faço essa festa junina para vocês e tal. E eles queriam um casamento caipira, alguma coisa assim. Olha o padre aí. Olha o padre. Só que foi diferente, não foi bem um padre. E como eu já trabalhava essa questão do caipira, eu falei, já sei, vou fazer um caipira, né? Enfim. E nesse processo aí tinha uma amiga, Carol do Brasil, que fazia essa mesma oficina de palhaço comigo, e a nossa energia, a gente se conectou desde a primeira vez. E eu fiz o convite para ela, falei, topa fazer uma festa comigo? Tal. E nós fomos assim, sem pretensão nenhuma, e deu super certo. E ali começou a surgir os caipiras, né, que até então estava na Feira do Bolinho, o Valdemar e a Valdirene, e foi muito legal isso. E aí de lá fomos convidados para fazer a Feira do Bolinho em 2015, e aí a gente ganhou força. E aí começou mesmo, né? E aí deslanchou, mas nesse processo todo aí, a gente continuou fazendo as oficinas, os cursos e tal, e o Capuz, o Alberto Capuz, ele meio que apadrinhou a gente. Ele saiu espalhando aí. Tem 2 atores aqui de Jacareí. Na época tava começando, então nem era tão ator assim. E aí o nosso primeiro espetáculo foi Uma Noite no Museu, que foi um projeto também da Fundação Cultural, onde contamos causos de Jacareí. E deu super certo, e a partir daí começou os nossos trabalhos. Essa sua experiência com a oficina do Guarana Ramos, né, já falecido, como é que você pode descrever esses anos de ensinamento dele e também da Ana Paula? Qual foi a importância dessa formação e as aulas que você teve com o Guarana e com a Ana Paula? Falar desses dois me emociona muito, assim, sabe? A Ana, sempre que a gente se encontra, eu sempre falo pra ela isso. Eu acho que eu me descobri como pessoa ali, de verdade, através dessa oficina. E o Guarana, assim, é um mestre, assim, ele ficou eternizado, não só para mim, mas para todos que o conheceram, que tiveram, né, a chance de fazer essa oficina com ele. Então, eu acho que o que mais me marcou nessa experiência toda foi conseguir olhar para quem é o Mário Neto. Porque a arte do palhaço é isso. Para quem estuda o palhaço, ele consegue se despir dessas... Como é que fala? Dessas máscaras que a gente usa no dia a dia, sabe? E trabalhar com o palhaço é justamente expor ao ridículo, né? Você ser o que você é. Então isso foi um aprendizado né? E um ensino fundamental para que eu chegasse onde eu cheguei hoje através desse aprendizado que eles passaram pra gente, assim. Então marcou muito
nesse processo todo de Eu criação. imagino que nas aulas deva ser aquela imersão, né, no ser humano mesmo, para poder extrair aquela alegria, entre aspas, do palhaço, né, para poder então transmitir com outras pessoas, né? Foi mais ou menos isso. E é muito louco isso, ó, porque quando a gente não conhece a fundo do que se trata, você entra só naquela onda da brincadeira, você palhaço, mas ser palhaço é muito difícil, então eram aulas assim que tinha noites assim que saíamos de lá esgotado, assim, sabe? Porque mexia muito com o seu emocional, como trabalhar com riso é muito difícil, né? E explorar o nariz, o que mais marcou para mim, né, como resumindo o curso assim, foi o ritual do nariz. Nós chamamos de ritual do nariz o dia que nós vamos colocar o nariz pela primeira vez. Foi uma das últimas aulas, então ali foi um choque mesmo de realidade. A gente trabalhava uma coisa com o nosso emocional que era muito forte, então ficou muito bacana assim. Falei, putz, eu tô pronto para encarar isso agora. Só que depois que você sobe no palco e conecta com o nariz é bem complicado assim, sabe? Porque tem a onda do palhaço, o clown mesmo, que ele não precisa falar, ele trabalha com o olhar, com o corpo, tem todo esse jogo. Então isso no nariz um pouco me inibiu, que eu sou uma pessoa que eu falo muito, sabe? Mas eu consegui trazer o clown pro caipira, que o caipira não deixa de ser um palhaço. Né? Então tudo que eu aprendi na oficina, eu coloquei no personagem, no caipira. E foi uma oficina de 3 anos. Foi uma oficina de 3 anos. E foi muito bem aproveitada. Inclusive, eu vivo falando para as pessoas assim, por mais que mesmo que você não queira seguir uma carreira, mas faça esse experimento do palhaço, que é muito bacana, assim. Tanto é que tinha várias pessoas que entraram para ir na onda da carreira mesmo, outras para perder medo de palhaço, que tem toda essa trauma de infância, né? E outras pessoas para se descobrirem, enfim, mas todo mundo saiu ali com um aprendizado gigantesco, assim, foi muito E essa bom. afinidade que você falou que teve com a Carol do Brasil desde do primeiro encontro, como é que isso funcionou? Como é que vocês se conectaram ali nessa amizade que está até hoje? Não, é engraçado você explicar a conexão, né? Mas eu acho que essa coisa do primeiro olhar, assim, a gente sentiu que a energia era a mesma, assim, sabe? Quando a gente está trabalhando, acho que é por isso que deu muito certo, que a gente consegue se temperar. Ela tem uma energia muito para cima, eu também tenho, então a gente consegue se ajustar. E os nossos números, principalmente na oficina, a gente não tinha tanto jogo junto, mas a gente sentia que, putz, dá para trabalhar, que ela tem o mesmo perfil que o meu e tal, e a gente começou a se encaixar. E foi muito assim, vamos montar um projeto, vamos escrever alguma coisa e tal. E a gente viu que a nossa sintonia era boa quando fomos apresentar uma noite no museu. Que por contar histórias daqui de Jacareí, eu peguei histórias da minha família, histórias da cidade, e ela veio... E a gente foi se conhecendo, a gente percebeu que tinha muita coisa em comum. Tanto é que ela chama a minha mãe de maninha, os pais dela também têm muito carinho por mim, e a gente acabou criando um vínculo familiar mesmo, vamos dizer assim, né? Então, acho que como começou essa energia, acho que foi por essa troca mesmo de olhar, foi amor à primeira vista. Fênix que me perdoe, mas é amor à primeira vista. Tá certo, vou fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.